Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o tricolor baiano. O técnico Guto Ferreira falou após o jogo de domingo sobre a situação do atacante Matheus Davó. Tá construindo bem, tá fazendo jogo, dando assistências, mas o gol tá faltando. Vamos repercutir um pouquinho dessa fala do treinador. Fica aí uma pressão muito grande e ele também se pressionando. E aí a gente fica cobrando. Como eu falei, muda um pouco a característica da equipe, essa situação, mas é uma situação que a equipe, contra determinados adversários, tem feito muito bem e contra outros tem tido um pouco mais de dificuldade. Porque, de repente, requer algum tipo de jogador com uma outra característica, né? E ele se associando a esse jogador. Porque a gente não pode abrir mão da velocidade dele. Ele incomoda demais, né? Então nós temos que ter muita paciência, porque o campeonato está só começando. E nós temos que procurar aproveitar da melhor maneira possível todos os jogadores. Pois é, galera, a gente até estava comentando no programa de ontem que eu acho que Davó ilustra bem o momento pelo qual o Bahia vive. Um time que está sabendo criar, um time que está jogando com desempenho bacana, mas que na hora de concluir está pecando. E isso custa resultado muitas vezes, né? O técnico Guto Ferreira até defendeu a manutenção de Davó no time por tudo que ele oferece. Eu queria saber de vocês também. No time ideal do Bahia, Davó tem lugar? Pode falar não, senhor, porque eu vou dizer logo. Tem porque não tem outro. Porque ele é inimigo do gol, ele não tem intimidade com o gol, ele chuta no gol na mão do goleiro, ele não faz gol. Então é por isso que o Guto defende. Ele corre, ele incomoda. Também se ele não correr e incomodar, vai fazer que zorra no time do Bahia. Me diz aí. Tá de brincadeira, Guto? Claro que proteger seu jogador é legal, é bom, mas ele joga no Bahia porque não tem ninguém melhor do que ele. E sabe por que não tem ninguém? Porque quem contratou não sabe contratar. Completando aí o que Marinho falou, com Rodalega, evidentemente não. Mas ele tem uma boa movimentação da Davó, um jogador que abre espaço. O Bahia teve dificuldade... Se Rodalega voltar, Davó não joga? Não joga. Não... Pode até jogar em outra posição, do lado, de beirada Ele pode jogar do lado... usando esse espaço dentro do jogo, em movimento, não ele iniciar a partida. Porque ele não é um jogador com disciplina para retornar marcando, fazer a função que os extremas fazem, certo? Ele é um jogador que você pode, dentro do jogo, fazer essa alteração com ele. Mas o tipo da derrota que o Bahia teve contra o Vasco não é uma derrota que desestruture, não é uma derrota que tire a confiança. Porque o Bahia controlou o jogo, o Bahia teve mais a bola, o Bahia criou mais oportunidades, não foram tantas, mas foi muito mais do que o Vasco. O Vasco teve um comportamento como se fosse um visitante na Arena Fonte Nova. Acertou uma falta de longe e venceu o jogo, o atleta teve mérito lá, o Figueiredo. Mas o Bahia tem que ajustar ainda muita coisa. É claro que é um campeonato de 38 jogos, você tem que estar naquele bloco ali principal, o máximo de rodadas possível, e criar bem e finalizar bem são ingredientes necessários para isso. A última partida contra o Londrina, o Bahia fez 4 gols. Esbarrou num time melhor do que o Londrina, que é o Vasco da Gama, e não teve futebol suficiente para empurrar para dentro. O Bahia não perdeu uma chance clara naquele jogo, né? Teve uma defesa difícil do goleiro do Vasco, um chute do Rezende. E acabou. Esse foi um ponto abaixo da curva da apresentação do time, mas traz coisas positivas para o jogo contra a Ponte. E eu acho que o Bahia tem tudo para vencer a Ponte Preta. Não digo com extrema facilidade, mas vencer bem o time de Campinas. Não, perfeito. Eu pegando o gancho de Nelsinho, né? Eu acho que até vendo as chances de Davó. Exato. A questão de Davó é que ele foi uma alternativa com a saída de Rodalega. Ok, no momento que Rodalega sai machucado, ele entra. Ele é um cara que ele é de movimentação, ele briga realmente pelo jogo, ele corre bastante, ele é um cara concentrado, mas a questão da finalização, ela é clara, ela é muito clara. Quando a bola chega no pé dele, inclusive aconteceu isso com o Azures, para que ele pudesse definir e fechar ali o caixão e caminhar a classificação, tem dificuldade. E assim, o retrato do Bahia contra o Vasco é muito parecido com o retrato do Ituano. É um time que sai atrás, começa a entrar no jogo, cerca, mas não consegue fazer o gol. Você vê que o Bahia tem presença ofensiva, ele consegue estar dentro do campo defensivo do adversário, mas não tem jogadas suficientemente competentes para furar o bloqueio do adversário e fazer o gol. O Bahia realmente criou, mas teve uma chance muito clara, que foi com o Rezende, que o goleiro Thiago tirou de pontinha de dedo. De resto, é muita troca de passe. E o pior, quando o Danielzinho está muito atrás,
pelo jogo tá com um time, no caso do Vasco, que fechou as duas linhas ali de marcação e é necessário que ele esteja mais próximo dos homens de frente, quando ele está muito atrás, o Bahia tem muita dificuldade criativa. Quando eles se aproximam, melhora demais. Então, essa foi a grande questão. Não, assim, o que eu acho de Davó é uma alternativa tática em determinado jogo. Como titular, quando o Rodalega voltar, é sem chance. Rodalega é muito eu inteligente. acho até interessante um ponto que trouxe Nelsinho, de que Davó não joga no trio de ataque ideal do Bahia com o Rodalega, claro, porque o Rodalega está nesse trio de ataque ideal. Eu queria saber justamente de vocês isso, porque o Davó é um jogador muito criativo, né? Já deu algumas assistências, mas já que vocês colocaram ele, pelo menos o Nelsinho, acho que o Marinho concordou, eu queria saber de vocês qual o trio de ataque ideal para o Bahia, contando, é claro, com uma volta de Rodalega. Eu tenho o maior respeito por tudo que Nelsinho disse, porque Nelsinho entende bola pra caramba. Agora, nesse time do Bahia, com a perebada que tem, com o negócio de Raí, com o negócio de Jacaré, Davó pode jogar do lado, na minha opinião. Sim, sim. Não, porque os caras que estão lá para jogar, não jogam mais do que Davó. Agora, qual é o problema de Davó? Não tragam Davó como solução para fazer gol, porque Davó não tem intimidade com gol. É só você pegar o histórico dele, de Corinthians, de Guarani. Concordo. Faz um gol aqui, outro gol ali. Um gol aqui, leva uma semana, um mês, 2 meses para fazer. Então não é esse homem que vai resolver o problema de gol do Bahia. Vai ajudar? Vai. Tem força física, desloca, como disse Guto, incomoda, mas é um cara que não tem intimidade com gol. O Bahia é um time que quando tem que jogar, partir para dentro, tirar aquela linha de 4, de 2 linhas de 4 que o outro time faz, como fez o Ituano, como o próprio Vasco. O Vasco, Daniel não pode jogar, rapaz, porque Yuri começou a marcar Daniel, não só na bola, e o juiz, o complacente do Rafael Claus, não deu logo um cartão quando ele puxou a camisa do Daniel. Ele tinha que dar o primeiro amarelo e o William seria expulso. Aliás, não seria expulso porque Claus não queria expulsar ninguém. Não é choro porque perdeu, não é choro de baiano, não é nada disso, é realidade. No jogo do Vasco, o Bahia não foi prejudicado escandalosamente. Agora, naquela faltinha, meu querido Nelsinho... Que amarra o jogo, né? Amarra o jogo. Que toda hora. Toda hora. Que o Nenê, para bater o escanteio, levou mais de 1 minuto. E aí o cara fica ali, William, só levando o jogo. Não. O Bahia não perdeu por causa disso, porque perdeu porque não tem que faça gol. Agora prejudicou, viu, Rafael Claus? Prejudicou porque você foi caseiro. Você foi caseiro. E qual seria, então, o trio de ataque ideal para vocês? Pode falar. O meu seria ainda com a disputa do Marco Antônio com o Raí pelo lado direito, ou um ou outro, Rodalega e o Rildo, certo? Eu acho que o Davó, dentro da partida, pode usar o lado do campo. Mas para o Bahia ter a posse de bola, para o Bahia jogar bem, é preciso não ser atacado. E para que isso aconteça, o Davó do lado teria que fazer aquela função de retornar. Uma coisa é você marcar o zagueiro, que ele marca bem. Ele pressiona ali, incomoda. Sim. Outra coisa é você, do lado do campo, fazer o trajeto ali de 50 metros, 40 metros. Não é muita característica dele. Então, eu ficaria com o Marco Antônio ou o Raí, Rodalega e o Rildo. O Rildo é um bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. A diferença dele é que ele é o típico jogador que toda equipe precisa, porque é o clássico quebrador de linhas. Você vê que todo momento ele vai pro mano a mano. Isso é muito importante no jogo. E, para mim, o ataque ideal é Rildo, Raí e Rodalega. Porque assim, Raí já demonstrou que pela direita ele vai muito bem. Inclusive no final do ano passado ele foi muito bem, em alguns jogos oscilou, mas vai bem também. E você tem razão por uma coisa, porque Marco Antônio não chegou. Marco Antônio tá lá no Rio. Tá no Rio ainda? Também acho. Vamos chegar. Cadê Marco Antônio? Marco Antônio, acorda pra vida e chega, Marco Antônio. O torcedor do Bahia tá esperando Marco Antônio, que o Bahia liberou pro Botafogo e aí se revelou que poderia voltar. E o Bahia quis você de volta. O contrato direitinho, você não queria muito voltar não, mas voltou. Mas já que você voltou, joga. Pega teu prato de feijão, deixa de estar de blá blá blá, tititi, qualquer coisa cai, se joga, tomando cartão porque quis ludibriar a arbitragem. Vai jogar bola, Marco Antônio. Se tu jogou no Botafogo, tu não vai jogar no Bahia? Tá de brincadeira, Marco Antônio? Agora, é engraçado, no Botafogo, ele caía pela ponta direita, caía pela ponta esquerda, fazia ali o meio, muitas vezes ele era mais livre. É um modelo de jogo diferente. Um modelo de jogo diferente. Quando ele fica preso ali na ponta direita, ele some. Ele some, realmente ele some. Ele não
ele não está conseguindo fazer nem boas partidas para o próprio time, para o time criar melhor. E ele foi contratado como uma peça importantíssima para o Bahia ascender a Série A. Se ele não jogar, é raí, não tem jeito. Com certeza. E eu achei interessante, né, porque é claro, uma unanimidade do trio de ataque de vocês, e acho que de todos os tricolores que assistem a gente, é o Rodallega, né? E a gente está nessa expectativa muito grande pelo retorno dele na sexta-feira contra o time da Ponte Preta, e o técnico Guto Ferreira falou sobre essa possibilidade. Vamos ouvi-lo. Tudo é um processo, né? Nós temos aí 5 dias para trabalhar em cima dele. Ele ainda não fez nenhum treino com o grupo, né? Deve fazer alguma coisa essa semana. E aí a gente vai conversar para ver, primeiro, se ele vai ser liberado nessa partida. Depois, vai ser liberado, tem condições de jogar o quê? Quando? Quanto? E até para montar a estratégia do que nós vamos ter contra a Ponte. Né? Se tiver ele, é uma situação, se não tiver ele, é outra situação, mas tudo isso vai passar aí pela semana de trabalho. Pela resenha aqui em off, já vi que o Marinho tá meio cético aí com essa volta do Rodallega, né? Eu acho que pelo tempo que ele ficou fora, e aí eu concordo com o Guto, com ele estar um pouco precavido com essa situação, acho que no máximo ele vai ficar de opção no banco. No máximo de opção no banco. E vou dizer uma coisa pra você, viu, Guto? Reze para voltar, porque ele faz uma falta retada, viu, Guto? Ele te ajudaria muito aí na frente. Eu estava pensando, falando na metrópole ontem, Sérgio, o meu querido Nelsinho, Caio, você, meu querido William. O Bahia tinha no seu elenco para essa Série B, para estar bem nessa Série B, por exemplo, Nino Paraíba, que foi para o Ceará, o German Conte, embora a defesa do Bahia seja bem, não está mal. A gente conta com a oscilação do Ignácio, mas está bem. Você tinha o Índio Ramírez, que ajustaria esse meio de campo como poucos. O Rossi, que daria uma força retada. E esses jogadores não ficaram no Bahia. O Bahia ficou mais fraco, mano. Muito mais fraco. Com a saída desses aí. Eu ia chegar nisso aí, Nelsinho. Muito mais fraco com a Série B. Isso daí é fato. O Bahia perdeu jogadores que tinham protagonismo dentro desse grupo. Mas o Rodallega, ele tem números assim impressionantes nesse ano, para a idade dele. Ele assumiu uma lacuna importante Exatamente. Pelo Gilberto, ele apresenta uma performance técnica de alto nível, tem um aproveitamento muito grande, mas quando o Guto sinaliza ali naquela entrevista, que é um pós-jogo, que ele ainda não fez nenhum treino com o grupo, aí eu já fico junto com o Marinho, acho muito difícil ele ser escalado. E ele também faz um questionamento, caso o departamento médico libere, quanto tempo ele pode jogar. Então ali ele já dá um sinal de que se o Rodallega estiver relacionado para o jogo, será no banco de reserva. Com certeza, né? Até porque, além da idade, ele teve uma lesão grau 2, né? Estiramento. Então, se você acaba colocando esse jogador, você perde ele novamente, aí é um Deus nos acuda. O Rodallega tem uma coisa importantíssima no Bahia. Primeiro é a presença diária dele, que isso aí é indiscutível. Ele é um cara que, quando ele sai para jogar, ele é muito inteligente. Ele tem um bom passe. E assim, quando eu lembro do bom passe, eu lembro jogo Bahia e Grêmio aqui pela Série A, que ele pega a bola, ele entra no segundo tempo, pega a bola, dá um bonito giro, toca para Daniel fazer o terceiro gol. Então, ele é um cara muito técnico, muito inteligente, vira bicicleta com uma facilidade que eu nunca vi na minha vida. E assim, além de tudo, é um cara comprometido com o grupo. Você pode ver, acabou o jogo, mesmo ele fora, ele é o primeiro a falar algo, seja nas redes sociais, aonde for, e tá assim, ele tá dentro do projeto. E além de tudo, a finalização, não tem medo de chutar. A bola chega de primeira, a bola chega de esquerda, cabeceia muito bem. Então, tendo um centroavante dessa magnitude que puxe os zagueiros, com certeza você facilita o trabalho dos pontas e também o trabalho do meia. Então, o Bahia tende a crescer bastante quando ele voltar, mas com calma. Porque se perder... Ainda faz gol de falta. Ainda faz gol de falta, né? Ainda faz gol de falta. Barba, cabelo e bigode, como diria outro. O Bahia, para fazer um gol de falta, dá um trabalho da zorra. Torcer para ele voltar, né? No mesmo padrão que ele saiu, né? Exatamente. E a gente até comentou um pouquinho sobre essa partida contra o Vasco, né? Que apesar da derrota, não é uma partida para se falar em terra arrasada no Bahia. Mas alguns pontos a gente já vê que precisam de ajustes. E vamos ver.